Capítulo 7. Beta não soube definir exatamente sua reação quando chegaram em casa e viu que Theo estava lá. Ele parecia muito satisfeito consigo mesmo, até que sua expressão se tornou cautelosa ao cumprimentar o irmão. Nicholas, é claro, não deixou por menos e foi logo externando a sua opinião sobre aquela visita. Beta ficou um pouco intrigada pela falta de cordialidade dele, pois acreditava que Nico era muito afeiçoado a Theo, embora ocasionalmente exercesse sua autoridade sobre ele. "Como você chegou aqui?" perguntou ele. "Tomei a balsa até o Pireus e depois outra para cá", respondeu Theo. "Cheguei há mais ou menos meia hora." "E para que veio?" "Você deve ter alguma razão para ter vindo, ou não teria se esforçado tanto. Transporte público não é o seu forte, não é, Theo?" Beta sentou-se no outro lado da mesa, indiferente ao que estava se passando. Já tinha muito em que pensar no momento para receber Theo da maneira que ele obviamente esperava. Entretanto, ele pareceu se incomodar com o desinteresse dela. "Eu queria rever Beta", disse Theo para Nicholas e piscou para ela, muito confiante. "Você está feliz em me ver, não está, Beth?" "Claro que estou feliz, Theo", respondeu ela, tomando cuidado para que seu cumprimento não parecesse muito íntimo. "Acho que você vai gostar de Apolidus." Na verdade, Beta duvidava de que ele suportasse ficar na ilha por muito tempo, pois Theo detestava aquela vida calma. Mas não sabia o que dizer. Theo sempre lhe dava a sensação de estar zombando dela e isso a inibia. Mas Nicholas era menos reticente e olhava para o irmão mais novo com zombaria. "Aposto que em menos de 24 horas você estará morrendo de tédio em Apolidus", disse ele, sorrindo para Beta. "Aqui não há restaurantes, nem cinemas ou clubes, apenas uma taverna frequentada pelos fazendeiros e pescadores." "Você está entediado?" perguntou Theo e Beta esperou com ansiedade a resposta de Nicholas. "Não", respondeu ele calmamente, depois de dar um gole no café. "Mas lembre-se de que não exijo tanto do dia a dia como você, meu irmão." Era óbvio que Theo não estava gostando do rumo da conversa, Beta já havia notado. Ele parecia ficar em desvantagem sempre que tentava desafiar Nicholas. Theo sabia disso e parecia ressentido, seu riso nervoso provava isso. "Oh, mas claro que você não tem outra opção a não ser ficar aqui, não é? Você precisa tomar conta do seu rebanho, principalmente da sua ovelhinha, para que o lobo mau não venha devorá-la." "Theodore!" Ele calou-se imediatamente e parou de rir. Estava arrependido e evitou o olhar de repreensão de Alexia. "Desculpe-me, Nico", disse ele. Com sua habitual objetividade, Nicholas conduziu o assunto para um plano mais prático. "Você reservou um quarto na taverna?" perguntou, sabendo de antemão qual seria a reação de Theo. "Na taverna?" Surpreso, olhou para Alexia, que parecia igualmente espantada. "Eu pensei", começou ele, mas Nicholas interrompeu-o. "A casa é muito pequena para acomodar mais uma pessoa. Você terá que ver o que a taverna pode lhe oferecer. Acho que costumam aceitar hóspedes." "Ao estúdio", pensou Beta, mas ficou calada. Claro que o estúdio não era o lugar ideal para alguém dormir, ainda mais Theo, acostumado a uma vida luxuosa, mas como uma acomodação temporária servia muito bem. Theo ainda não estava acreditando que a hospitalidade a que achava que tinha direito estava lhe sendo negada e olhou para o irmão sem acreditar no que ouvirá. "Você espera que eu fique na taverna?" "Não vejo outra alternativa", respondeu Nicholas friamente. "Como você disse, eu tenho que proteger a minha ovelha do lobo mau, e francamente, meu caro irmão, vou me sentir mais tranquilo se você dormir na taverna e não nesta casa. Se você preferir, posso procurar Petrakis e ver o que podemos fazer." "Por quanto tempo você acha que vai precisar do quarto?" "Maldição, eu não sei." Theo estava exasperado. Eu não esperava ser tratado como se fosse portador de uma doença contagiosa. Depois de ficar em silêncio por alguns momentos, Nicholas disse: "Pensando bem, vou lhe dar 48 horas, em vez de 24,
para que você se canse de Apolidus. Se quiser ficar por mais tempo, ele encolheu os ombros como se duvidasse disso, depois saiu, provavelmente para arrumar acomodação para o irmão. Que boas-vindas! Theo queixou-se, enquanto observava o irmão se afastar. A senhora não acha que eu merecia ser mais bem tratado pelo meu irmão, tia Alexia? Oh, mas é claro que você é bem-vindo, Theo, respondeu ela. Porém, devia tomar mais cuidado para não aborrecer Nico, falando tão rispidamente sobre assuntos que ele leva a sério. Nico tem muitas responsabilidades como tutor de Takis e Bethan e faz o melhor que pode para proteger os interesses deles. Você devia se lembrar disso. Theo não disse nada. O que o preocupava naquele momento era o modo indiferente como Bethan o receberá e ele estava decidido a fazer algo para remediar essa situação. Pegou a mão dela, segurou-a firmemente e roçou os lábios em seus dedos. Você está feliz em me ver, não está, Bethan? Mais uma coisa, Theo, disse Alexia. Você não devia ser tão audacioso com Bethan. Você sabe como Nicholas desaprova qualquer demonstração de independência? Sugeriu Theo, deixando transparecer uma certa impaciência. Querida tia Alexia, estas restrições estão ficando ultrapassadas e a senhora deve saber disso. Não se tem mais que ficar sentado, simplesmente olhando uma jovem bonita. Não é mais considerado necessário tratar as garotas como se fossem sagradas. Correu, então, os dedos pelo braço de Bethan e sorriu. Pode ser, mas eu não posso deixar de lamentar que alguns de nossos velhos costumes sejam ignorados, e Nicholas também, ponderou ela. Querida tia, Nico é um tirano e a senhora sabe disso, disse Theo, beijando-lhe o rosto. Ele tem pulso firme com Bethan e as mulheres da família, mas faz das suas com as outras. Isto é uma prova de que ele tem dois tipos de comportamento. Theo. Alexia não estava gostando do rumo da conversa, mas não se achava capaz de interrompê-la. Mulheres estrangeiras são diferentes, e elas? Não são só as estrangeiras, discordou Theo. As gregas também, tia Alex. Nem todas estão sob os cuidados de um homem como ele, a senhora sabe. Os olhos de Alexia brilhavam de raiva, pois amava e respeitava muito Nicholas. Theo, não posso permitir isto. Insistiu ela, num tom de voz estranho para Bethan. Você fala como se Nico fosse um libertino e recuso-me a acreditar que você não esteja exagerando. Claro que estou exagerando, querida tia, concordou Theo, sorrindo e tentando cair nas boas graças de Alexia novamente. Mas não posso deixar que a senhora seja iludida, acreditando que Nicholas seja o puritano que aparenta. Ele tem uma queda por mulheres bonitas, só que prefere as mais velhas e sofisticadas. Bethan sentiu-se atingida e protestou, pois se lembrava muito bem de como se sentirá nos braços de Nicholas, da sensação que seus beijos haviam lhe causado. Não fale assim, Theo. Os dois viraram a cabeça e olharam para ela, espantados. Bethan percebeu então como havia sido veemente. Procurando as palavras certas para explicar a sua interferência, acrescentou. Não me parece justo falar de Nicholas desta maneira em sua ausência. Eu não me atreveria a falar assim de Nicholas se ele estivesse aqui, admitiu Theo com sinceridade. Mas ele estava intrigado e não parecia satisfeito com a explicação de Bethan. Tomou-lhe a mão e entrelaçou seus dedos com os dela. Estou surpreso com a sua objeção, Bethan. Não acho justo falar de alguém que não esteja presente para desmentir, insistiu ela, sem encará-lo. Desmentir? Theo espantou-se, roçando os lábios nos dedos dela. Ele é seu irmão, disse Bethan. E por isso mesmo eu o conheço muito bem. Mas parece que não tão bem quanto você, priminha. Bethan dirigiu um olhar suplicante para Alexia, mas ela parecia tão perplexa com a sua atitude quanto Theo. Eu não disse que o conhecia bem, Bethan negou, mas Theo estava sorrindo, como se algo naquela situação o intrigasse. Quem sabe melhor que você quanto ele pode ser conservador? Você deve ter odiado ter suas asas aparadas depois da liberdade que desfrutou enquanto Pavlos viveu. Você deve tê-lo odiado, hein?
Claro que eu não o odiei, protestou ela, lamentando ter sido tão impulsiva. Beta lembrou-se então que, no dia da chegada de Nicholas, dissera a Alexia que o odiava, mas agora tudo isso parecia distante, pois muitas coisas haviam mudado. Pelo menos seus sentimentos em relação a Nicholas, embora não tivesse se detido para analisar por que isso acontecerá. Sentiu-se emocionalmente instável, incapaz de definir coisa alguma. Em vez de externar as suas dúvidas, tentou mostrar que estava muito menos ressentida do que ficará no começo. Eu não achei muito ruim, mas tenho de admitir que no começo não gostei de ser repreendida a todo momento, até perceber que era justo que eu ajudasse tia Alex. Agora. Agora? Interveio Theo. Agora me acostumei com ele, confessou Beta. Nico tem razão em muitas coisas, e além do mais, sabe ser gentil. O que ele fez para mudar tanto a sua opinião, hein? Theo. Alexia chamou-lhe a atenção mais uma vez, mas, a julgar pela maneira como olhava para Beta, estava visivelmente preocupada. Theo sorriu para Alexia e voltou a olhar para Beta. Não vou mais tocar no assunto, prometeu ele, parecendo aceitar os conselhos da tia. Mas tome cuidado, priminha. É arriscado querer domar o leão e você poderá se machucar. Que absurdo, Theo. Beta não quis levar a sério as implicações do que ele dissera, especialmente por conhecer os planos que Nicholas tinha para eles. Você, mais do que qualquer um, devia saber com quem ele está planejando que eu me case. O fato de Nicholas a estar preparando para se casar com o irmão voltou a preocupá-la. Seria muito mais simples se amasse Theo. Tudo o que sentia, porém, era afeto, nada parecido com amor. Só lhe restava pegar-se à promessa de Nicholas de que ele não a forçaria a se casar com alguém que ela não amasse. Comigo? Perguntou Theo, perplexo com o fato de Beta achar que ele soubesse do futuro que Nicholas havia planejado para eles. Beta meneou a cabeça ao perceber a ansiedade de Alexia, pois Nicholas lhe falará sobre aquele assunto em segredo. Tentou então disfarçar o melhor que pôde a sua indiscrição. Bem, você é uma pessoa da confiança de Nicholas, não é? Perguntou ela. Eu imaginei que ele pudesse ter lhe falado sobre quem seria o meu futuro noivo. Ele não disse nem uma palavra, garantiu Theo, subitamente mais sóbrio e observando-a atentamente enquanto falava. Mas você não deixaria que ele realizasse esse plano, não é, Beta? Fazê-la casar-se com alguém de quem você pode nem mesmo gostar. Oh, eu não deixaria, respondeu ela, mas no fundo desejava não ter que enfrentar Nicholas naquela questão em particular. Levantou-se e começou a recolher as xícaras de café, com um sorriso melancólico nos lábios. Ele prometeu que não me obrigaria a me casar com alguém que eu não ame e tenho certeza de que não faltará com a palavra dada. Oh, ele não faria isso, concordou Theo com uma expressão séria. Mas não ser forçada a casar com alguém que você não ama não significa que você possa se casar com alguém que você ame, não é, prima? Beta parou por um momento. Então respondeu. Acho que não. Beta raramente sofria de insônia, mas naquela noite parecia impossível poder dormir. Com relutância, Theo acomodou-se no quarto que Nicholas lhe reservara na taverna e deixou bem claro que não se conformava com o tratamento que lhe estavam dispensando. Alexia gostaria de ter lhe oferecido um lugar no quarto de Takis, mas nunca se oporia abertamente às determinações de Nicholas. Beta sentiu-se aliviada por Theo não se hospedar com eles, embora não soubesse dizer por que não confiava nele como confiava em Nicholas, sobretudo depois dos comentários que Theo fizera sobre o irmão. Não acreditava que Nico fosse como Theo tinha sugerido, mas se sentia estranhamente perturbada em imaginá-lo com outra mulher. Deviam ser 2 ou 3 horas da manhã quando levantou-se da cama e desceu as escadas silenciosamente. Havia luar e ela não precisou acender nenhuma luz, pois conhecia de cor cada centímetro da velha casa. Atravessou a sala e dirigiu-se para o estúdio de seu padrasto. Não sabia por que foi até lá. Ficar naquela sala, entre os objetos criados por Pavlos, dava-lhe a sensação de estar perto dele. Por algum tempo andou pelo estúdio,
tocando as figuras de mármore e terracota com as pontas dos dedos e lembrando-se dele. A pintura retratando a sua mãe ainda estava pendurada na parede, embora não pudesse vê-la só com a luz da lua, tinha suas feições gravadas na memória. A expressão quase maliciosa de seus olhos e o sorriso, meio sensual, pareciam dizer que ela compartilhava um segredo com o artista que havia sido seu marido e pai de Bethan, o misterioso Apolo, que voltará brevemente à vida de Bethan e desaparecer em seguida, sem ao menos se identificar. Lembrou-se do homem e da reprodução em mármore daquele belo rosto, depois, tentou imaginar por que Papa nunca tinha imortalizado Meg em mármore, como ela fizera com o seu primeiro marido. Quem sabe, tivesse sido esta justamente a razão para ele não imitá-la. Pensou na mágoa de Papa quando Megan voltou para Apolo, em como ele havia chorado. Estava tão profundamente envolvida com a lembrança do comportamento egoísta de seus verdadeiros pais, que levou um susto quando ouviu alguém chamá-la. Virou-se rapidamente e viu que era Nicholas. Sentiu-se muito pequena, parada ali, vestindo uma camisola de algodão, descalça e com os cabelos em desalinho. Nicholas estava parado logo atrás dela, descalço também e com um robe até abaixo dos joelhos, deixando à mostra suas pernas morenas. Seus cabelos também estavam despenteados, o que lhe dava uma aparência menos severa do que a habitual. Bethan sentiu-se reconfortada com isso. Fitou-o cuidadosamente nos primeiros momentos, tentando controlar as batidas aceleradas do coração. Eu não conseguia dormir, explicou ela. Você teve um dia muito cheio, disse Nicholas e a suavidade de sua voz despertou em Bethan a lembrança de que, durante quase todo o percurso até a Polydus, ele tinha vindo abraçado a ela. Tente não se preocupar com coisas que não podem ser mudadas, Bethan. Tudo isto já passou e imagino que apoio nunca mais vai aparecer para aborrecê-la. Acho que não, concordou ela e sorriu tristemente. Como poderia lhe dizer que, no fundo do coração, desejava que ele aparecesse de novo? Você também não conseguiu dormir, Nico? Bethan chamava-o pelo apelido com uma frequência cada vez maior. Isso lhe dava uma agradável sensação de intimidade. Eu ouvi um barulho. Desculpe-me, eu não queria acordar ninguém. Mas eu já estava acordado, ou provavelmente nem teria ouvido você. Nicholas deu um passo à frente e ficou olhando para ela por um momento. Eu achei que pudesse ser. Ele pareceu mudar de ideia sobre o que ia dizer e acrescentou. Podia ter sido um ladrão. Nós não temos esse tipo de problema aqui. Bethan desejava não estar tremendo tanto, nem sentir aquela vontade de que ele a tomasse nos braços e a confortasse. Para onde um ladrão fugiria em Apolidus? Perguntou, rindo. Aqui todos se conhecem bem, a não ser quando vem uma pessoa de fora, como Theo. Ela parou de falar, subitamente consciente do que Nicholas estava pensando. Você pensou que Theo pudesse estar aqui, não foi, Nico? Eu não teria ficado surpreso se o encontrasse aqui, concordou ele. Fiquei aliviado por não tê-los encontrado juntos. Isto responde à sua pergunta? O coração de Bethan disparou. Estava espantada com a facilidade de poder ficar furiosa com ele quando, apenas alguns segundos atrás, desejava estar em seus braços. Na verdade, você pensou que eu tivesse vindo aqui para encontrar Theo. Havia algo infinitamente perturbador em estar com ele ali no estúdio iluminado pelo luar, exatamente como naquela primeira vez, na colina. Bethan desejou ser beijada novamente, como fora naquela noite. Oh, Nico, por que pensou isso? Você não confia em mim? É em Theo que eu não confio. Sei que ele não gosta de perder, principalmente em se tratando de você. Mas ele não viria até aqui. Bethan não tinha certeza sobre a afirmação que fizera, mas Nicholas não tinha a menor dúvida. Por você, ele viria, sim. Era curioso ouvi-lo admitir essa possibilidade. A proteção que Nicholas lhe dispensava devia ser um desafio irresistível para Theo. Bethan não sabia por que olhou para a grande janela sem cortinas naquele momento, mas viu um leve movimento no jardim e por alguns segundos ficou parada, como se estivesse hipnotizada.
De repente percebeu que Nicholas tinha se virado e acompanhou o seu olhar. O que foi? Perguntou ele. Nada, nada mesmo. Ela estava aflita com a suspeita que começou a sentir. Eu vi um dos arbustos se mover, só isso. Acho que o vento está soprando mais forte. Provavelmente teremos uma tempestade. Beta não sabia o que dizer, nem como agir. Só podia ser Theo, escondido no jardim. Como o estúdio estava escuro, ele não devia tê-los visto e provavelmente se aproximaria e tentaria entrar. Precisava dar um jeito de mandá-lo embora. Se Nicholas soubesse que ele estava lá, voltaria a suspeitar de que ela havia descido para se encontrar com Theo, ou então haveria uma terrível discussão entre eles, o que era igualmente indesejável. Você devia estar deitada, dormindo, disse Nicholas, deixando os cabelos de Bethan correrem por entre os seus dedos. Está tão abafado. Bethan tentava desesperadamente encontrar uma saída. Acho que vai cair mesmo uma tempestade, Nico. Eu adoraria ficar alguns minutos lá fora. De camisola? Perguntou ele, brincando e não chocado. E descalça? Talvez fosse melhor abrir a janela e sentar-me no peitoril por alguns momentos, disse ela, surpresa com seu sangue frio. Você é uma garota estranha. Nicholas abriu a janela e sentou-se ao lado dela. Vamos ficar só alguns momentos, depois voltaremos para a cama e tentaremos dormir. Só alguns momentos, concordou Bethan. Se Theo não os visse agora sob o luar e não fosse embora antes de ser descoberto, seria muito estúpido, o que Bethan não acreditava que fosse. Sua camisola era branca e o hobby de Nicholas azul claro, portanto era impossível que Theo não os visse. Bethan teve a impressão de perceber outro movimento à sua esquerda, mas não disse nada. Imaginou que a mensagem havia sido vista e entendida por Theo. Deu um suspiro de alívio. De repente teve certeza de que nunca se casaria com Theo, embora não soubesse por que chegará a essa conclusão tão abruptamente. Acontecerá alguma coisa que devia ter sido decisiva. Prendeu a respiração quando Nicholas segurou seu braço. Você está ficando fria, disse ele. Já está na hora de voltar para a cama. Ele fechou a janela cuidadosamente, depois a encarou. Agora você vai voltar para o seu quarto e dormir até de manhã. Acho que agora conseguirei, disse ela, espreguiçando-se e bocejando. Já estavam no topo da escada quando Bethan lembrou-se de sua firme decisão com relação a Theo e olhou para Nicholas, chegando mais perto dele para não precisar elevar a voz. Nico, você não vai insistir em que eu me case com Theo, não é? Você prometeu que eu não teria que me casar com alguém que eu não amasse. O breve silêncio deixou-a intrigada, achando que ele estivesse descontente com a sua pergunta. Depois Nico pressionou seu braço mais uma vez, e quando se curvou para lhe responder no ouvido, Bethan sentiu o hálito morno no pescoço. Você não quer casar com Theo? Não. Respondeu, firme. Nicholas apertou-lhe o braço mais forte. Então não vai se casar com ele. Pararam em frente à porta do quarto de Bethan, que instintivamente se virou, esperando o beijo que desejava desde que Nicholas chegara ao estúdio. Boa noite, Bethan. Vá para a cama e durma. Boa noite. Ele baixou a cabeça para beijar-lhe o rosto e Bethan nunca soube por que foi mais longe do que isso. Levantou os braços e passou-os em volta do pescoço de Nicholas, que a puxou para junto do corpo e procurou sua boca com uma ansiedade apaixonada, a qual ela jamais poderia resistir. Até então ele só a beijara quando estava com raiva e a sensação agora era completamente diferente. A boca apaixonada de Nico pedia, faminta, uma resposta, enquanto seus braços a pressionavam cada vez mais contra o corpo. Bethan sentia-se como se tivesse perdido todo o contato com a realidade, sem nenhum domínio sobre o próprio corpo. Tinha a impressão de que estava flutuando, e só quando seus pés tocaram novamente o chão foi que percebeu que Nico a levantara. Ao erguer a cabeça, Bethan lamentou não conseguir ver o rosto de Nicholas mais claramente. Ele afastou as mãos lentamente do corpo dela e logo depois segurou seu rosto, pressionando levemente os polegares em seus lábios. Vá dormir,
Bethan, por favor. Havia um brilho diferente em seus olhos. Bethan estava terrivelmente excitada, e foi com muito esforço que abriu a porta de seu quarto e disse: Boa noite.